Posso fechar esse meu microfone aqui? Muito bem, meus amigos, estamos ao vivo com o nosso querido professor Reniose Cuquier para falar sobre o risco de uma terceira guerra mundial. Esse é um assunto que eu já estava querendo falar há algum tempo. Eu, pessoalmente, estou razoavelmente preocupado de ver algumas movimentações aí ao redor do mundo, mas para não gravar vídeo falando besteira, decidi aí convidar alguém que entende do assunto para falar sobre isso. Então, primeiro eu abro aí para a saudação inicial do nosso querido Reni. Fala, Kim, pessoal, todos aí, boa noite, estão me ouvindo? Eu Estamos não sei ouvindo. se eu estou no ar, porque cortou aqui a minha. Então, estou valendo, então. Bom, primeiro aí agradeço o convite, Kim, a gente ficou conversando disso ali no Congresso do MBL, nos bastidores, e aí a gente começou a debater essa questão de Taiwan, guerra mundial, e aí sim, então ficamos aqui para fazer essa discussão aqui, essa conversa. Bom, vou te fazer uma provocação. Deixa eu tirar isso aqui. Vou te fazer uma provocação. Bom, então vamos lá. Eu não estou te ouvindo aqui. Eu não estou ouvindo ele. Não estou te ouvindo aqui. Oi, tá me ouvindo agora? E nem te vendo, mas... Problemas técnicos. Peraí. Tá me ouvindo? Alô, alô, alô. Toca, cara. Não dá pra ser aqui, né? Ó. Eu não tô conseguindo ver. Agora sim. Tá ouvindo? Voltou. Agora eu tô te ouvindo. Boa. Bom, então vou te fazer uma provocação inicial. Porque eu não sei nada que você falou. Não, fazer uma provocação inicial que é a seguinte. Eu li algumas notícias, né, sobre uma tensão em Taiwan, né? Primeiro eu queria que você explicasse qual que é esse atrito envolvendo Taiwan, né? Por que diabos existe um atrito em Taiwan, e sobre os recentes exercícios aí militares que a China fez ali, passou pertinho ali do Japão, numa região inédita. O Japão também parece que reagiu também com outra demonstração militar, até o quanto disso primeiro explicar essa questão de Taiwan, e depois até quanto desses exercícios militares é só né, vendo quem tem o míssil maior, ou realmente isso aí tem chance de virar uma coisa mais concreta. Tá. Bom, começo da ideia é que, talvez, para quem não tem essa clareza, Taiwan é uma ilha localizada a uns 140 quilômetros do continente asiático, ou seja, da China. E essa ilha, ela foi um refúgio, tem um pouco mais de 20 milhões de habitantes, e ela foi um refúgio e tem um papel político muito importante, porque ao longo da história chinesa... Perdi de novo. Ao longo da história chinesa, o que aconteceu? Teve uma guerra civil, e nessa guerra civil a China estava dividida entre dois lados, o lado nacionalista e o lado comunista. Essa guerra civil, ela teve períodos aí de transição, enfim, de disputas, momentos mais intensos e menos intensos, e com isso, no final da guerra, os comunistas ganharam, e os nacionalistas saíram e foram viver ou montaram um governo em refúgio em Taiwan. E aí é nesse momento que Taiwan se torna importante, porque quem que era o verdadeiro e o legítimo governante da China? Onde estava o governo da China? Estava na parte comunista, né, no continente, ou na ilha com os nacionalistas. E essa disputa, ela perdurou até os dias de hoje, porque em algum momento ao longo da história, logo depois do fim da Segunda Guerra e do fim da Guerra Civil Chinesa, o que aconteceu?
Taiwan era reconhecida como o governo legítimo da China. Então, aquele grupo de nacionalistas que estavam ali era visto como a China. E, claro, não fazia sentido, porque a maioria da população, o grosso do território, enfim, toda a diferença do que existia no continente versus a ilha era imensa, absurda. E aí o mundo acabou reconhecendo e entendendo, não, a China é de verdade, o governo da China está no continente e não na ilha. E aí a ilha ficou num status meio sem sentido. Então, se a ilha não era mais quem representava todos os chineses, que era essa ilha? Como existia diferença ideológica e toda a questão da Guerra Fria, a ilha ganhou a sua autonomia e foi protegida, de certa maneira, pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. Com a aproximação que houve nos anos 70 dos Estados Unidos com a China, o restabelecimento de relações e tal, isso aconteceu em grande parte por causa do Kissinger. O que nós tivemos é que... Te perdi aqui de novo, que esse negócio está muito... Eu não te vejo, mas beleza, eu estou falando aqui. Nós tivemos aí um espaço para Taiwan ficar ali meio jogada, mas quando a China foi aceita, aí Taiwan foi deixada de lado. Mas os Estados Unidos sempre disseram o seguinte: nós não aceitamos que esse status de Taiwan seja mudado à força. Existe um acordo de defesa mútua entre Estados Unidos e Taiwan até 1979. Quando os Estados Unidos restabelece relações com a China comunista, aí ele passa uma lei, ele rasga esse acordo de defesa mútua e passa uma lei que diz que não se pode mudar o status à força de Taiwan sem criar um perigo para a segurança e para a ordem na região. Essa lei é importante que ela não force os Estados Unidos a defender, mas ela fica meio ambígua. Daqui a pouco eu volto nessa história. Então, aí meio que a moral da história é, tipo, existe um território da China, que é Taiwan, mas que tem uma diferença ideológica gigante desde a sua origem e depois uma diferença de governo. Porque no começo dos anos, logo depois da Guerra Civil, nós tínhamos uma China autoritária, que ainda é até hoje, mas Taiwan também era autoritária. Só que aí nós assistimos uma transformação dentro de Taiwan, e Taiwan se tornou um país democrático, uma das democracias mais vibrantes. Aí depois tem uns dados interessantes sobre como que Taiwan se comporta e como que Taiwan tem funcionado. Pulando um pouco da história, depois a gente pode voltar em pontos específicos aí, você trouxe a questão dos exercícios militares e das questões de tensão entre a China e Taiwan. O que está acontecendo? O líder chinês, o Xi Jinping, ele está determinado a absorver e controlar Taiwan, reincorporar, reunificar Taiwan. E ele tem feito vários discursos dizendo que o rejuvenescimento chinês não pode acontecer sem incorporação de Taiwan. Bom, a maneira como a China tem se comportado em uma série de situações, desde Xinjiang, que é a província onde tem os muçulmanos chineses ou de origem muçulmana, onde nós temos um genocídio acontecendo e tal, fronteira e disputa com a Índia, a questão de Hong Kong, todos esses episódios mostram uma China assertiva, agressiva e bastante problemática. Então, esse é um problema de mudança de comportamento. A China tem sido dura, tentou interferir na eleição de Taiwan, tem feito vários exercícios militares, mais de 380 invasões do espaço aéreo de Taiwan só em 2020. Cruzou nesse estreito que você falou ali entre Taiwan e Okinawa, que é um pequeno estreito de passagem ali no mar, com uma grande frota de navios. Então,
a China está provocando, ela está mais assertiva, ela está mais agressiva, e está todo mundo lendo isso da seguinte maneira: olha, a China está pronta para tomar Taiwan à força. E talvez faça sentido. E é óbvio que as repercussões e consequências disso são imensas, mas aí a gente vai desenvolvendo esse assunto aos poucos. Agora, deixa eu perguntar o papel, né, e a atuação do Japão nessa história, né? Porque o Japão trocou recentemente aí o seu primeiro-ministro, né? Acho que um período mais longevo que você teve aí de um primeiro-ministro japonês foi o Shinzo Abe. Aí o Shinzo Abe adoece, né? Você troca o governo, tem novas eleições. E pelo que eu li, né, você tinha uma expectativa de que o novo líder japonês tivesse um discurso mais suave em relação à China, em relação a Taiwan, mas parece que ele quebrou essa expectativa e o Japão está mantendo aí a sua posição histórica, que é de defender Taiwan e um discurso bastante duro em relação à China, né? Então, como é que você vê o papel do Japão nessa história? O Japão é muito importante pela força econômica que ele representa na região, enfim, o histórico imperial do Japão e a relação com a China, e foi uma grande potência, né? E controlou e ocupou todos os países ali do redor, e isso tem um status, eu coloco o Japão numa posição muito crítica, mas depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão relegou a questão militar. A nossa Constituição não permite que eles tenham um exército ofensivo ou externo. Então, o Japão tem ficado calmo e quieto, mas com o ressurgimento e ascensão de uma China mais agressiva, o Japão está preocupado. E talvez uma das linhas mais preocupantes para o Japão é a ideia de que a China tomar Taiwan. Se a China pegar Taiwan à força, o que impede a China do próximo passo ocupar outras ilhas próximas ali, que são ilhas, inclusive, que o Japão e a China disputam? E não só, de repente, uma ofensiva direta ao Japão. Então, para o Japão, o que acontece com Taiwan é fundamental. E é do interesse do Japão que isso não aconteça. Então, o líder japonês não está só comunicando que isso não pode acontecer e que ele vai apoiar, mas está próximo dos Estados Unidos falando assim: olha, como é que eu te ajudo? Como é que a gente cria aqui uma linha de resistência contra esse avanço chinês? E acho que a China só vai recuar ou achar que ela está correndo um risco se mais países da região tiverem mesmo dentro disso e, enfim, e aliados prontos para defender Taiwan. Então é mais ou menos assim: Taiwan é o primeiro e o último território do que vai acontecer depois. Se a China invadir Taiwan, isso significa que a China está pronta para controlar grande parte do resto da região. Agora, se todo mundo mostrar para a China o custo dessa invasão é alto, nós estamos preparados para responder, para recuar, para fazer você recuar, aí a China vai ter que pensar duas vezes. Mas isso está no centro dessa disputa toda de poder, do que nós estamos assistindo, do crescimento chinês, e dessa discussão se a China será a grande potência do mundo ou não. Porque o primeiro lugar onde isso vai acontecer vai ser na Ásia, vai ser na região. Então não é que a China vai sair ou querendo ocupar a Europa, ou a África, ou a América Latina, ou vir atacar a costa dos Estados Unidos. O primeiro lugar onde a China precisa mostrar força e consolidar o seu poder é na região. E o lugar mais imediato e mais importante é o território, que é uma ilha estratégica do ponto de vista geopolítico, e depois eu explico por quê, mas é também porque essa ilha tem laços históricos. Então faz todo sentido que a China vá para cima de Taiwan. Só que se ela fizer isso à força, isso é um sinal assustador para os outros países, e principalmente para o Japão, que é o maior rival, o maior preocupado com a ascensão chinesa. Então, você está me dizendo que a China testa... Não está me ouvindo? Tô. Tá?
Você está me dizendo que a China testa o máximo o quanto ela pode, digamos assim, o quanto os outros estão dispostos a defender Taiwan, né? Ela fala, olha, eu quero Taiwan aqui. Se ninguém defender, eu tô passando com o avião aqui, no espaço aéreo deles, tô me aproximando. Se ninguém fizer nada, eu vou tomar. Se vocês sinalizarem que eu posso tomar Taiwan sem me envolver num conflito maior, eu vou tomar. E os outros países, por outro lado, estão, olha, não vem com Taiwan não, que senão vai ter uma guerra maior. Né? A gente tá meio que nesse dilema aí. Então, partindo dessa tensão que você acabou de me descrever, o quanto você acredita que a China e que os Estados Unidos ou o Japão estariam... O quanto você acha que a China está disposta a ir para ter Taiwan, né? Ou seja, até onde, quais os riscos que ela assumiria, e por outro lado, até onde o Japão e os Estados Unidos estariam dispostos a defender Taiwan, né? Ou seja, quem que você acha que está mais determinado a arriscar mais, né, um conflito maior nessa tensão? Tem um jogo de percepção que é o seguinte, os países eles ficam testando, né, e medindo a tolerância e a capacidade do outro de desafiar todo mundo. Então, onde que a China está testando isso? Ela está mostrando que ela está mais agressiva, que nem eu contei, na questão dos muçulmanos, da província de Xinjiang, na disputa com a Índia, Hong Kong principalmente. Quando a China passou a sua nova legislação antidemocrática, autoritária, de controle da imprensa, de perseguição a dissidente, de perseguição àquele que não concorde com o regime, ela mandou um sinal para o mundo e falou assim, olha, deixa eu testar qual é a tolerância do mundo em relação a esse meu passo. E qual foi a resposta do mundo ocidental e do resto do mundo no geral? Nada. Ninguém fez nada para o que aconteceu em Hong Kong. Então a China olhou e falou assim, interessante. Talvez eles não tenham verdadeiramente estômago para vir brigar comigo porque eu estou cuidando das minhas ex-províncias, dos meus ex-territórios, ou daqueles lugares que sempre foram parte do que eu sou. E isso foi uma evidência de que talvez o Ocidente não esteja pronto. Junto com essa parte da história, nós temos que olhar para um outro problema, que é a política americana para lidar com Taiwan. Como eu disse há pouco, né, essa ideia da lei que foi passada, a lei deixou um elemento ambíguo, que é chamado de ambiguidade estratégica. Os Estados Unidos não declararam que iriam apoiar Taiwan incondicionalmente e também não disseram que não iriam fazer nada se a China quisesse fazer o que fosse. Por que eles fizeram isso? Para não sinalizar para a China que eles estavam apoiando uma independência de Taiwan. Para Taiwan não achar que tinha o apoio dos americanos e podia provocar os chineses o quanto fosse. E, ao mesmo tempo, para sinalizar para os chineses, olha, não é porque eu não apoio a independência de Taiwan que eu também vou tolerar que você invada Taiwan. A ambiguidade foi importante para manter os dois países na dúvida, tanto a China quanto Taiwan. Então, nem Taiwan tentou nada muito ousado, tipo declarar a independência, e nem a China sabia como os Estados Unidos ia se comportar em relação a ser mais agressiva com Taiwan. E aí ficou meio cautelosa, meio em cima do muro. O que está acontecendo? E tem muita gente dizendo isso e eu concordo. Essa política de ambiguidade estratégica, ela não está fazendo mais sentido na realidade da China de hoje. Fez sentido quando o exército chinês era inferior ao de Taiwan. Quando a China não gastava a fortuna que gasta, depois de passados 20, 30 anos de modernização do seu exército, expansão da sua marinha, construção de porta-aviões, uma força de submarinos extensa, a sua pujança econômica. Então, a China de hoje é diferente da China dos últimos 40 anos e do cenário que essa política americana de ambiguidade funcionou. Hoje, talvez a China, para conter a China, seja necessária uma postura
dura e firme de clareza estratégica, dizendo o seguinte: China, se você invadir Taiwan, nós iremos intervir militarmente. Todos os outros países vizinhos, o Japão incluindo, querem que os Estados Unidos façam isso. Se os Estados Unidos não fazer isso, ele corre o risco de acontecer duas coisas. Ou os países vizinhos vão olhar e vão falar assim, Estados Unidos é fraco, na hora do vamos ver, ele não vai vir nos defender, então é melhor eu começar a negociar com a China. Ou seja, deixa eu apaziguar a China. China, o que você quer? Você quer aquela ilha? Tá bom, vai, eu entrego. Então, o resto dos países da região vão começar a sucumbir à China, porque vão perceber que a China é a única potência presente ali. Isso seria um problema, porque alteraria o equilíbrio de poder muito rápido no mundo. E o Tucídides, que escreveu A Guerra do Peloponeso, já explicava que a alteração de equilíbrio de poder, principalmente rápida, leva a confrontos e guerra. Outra solução para o Japão e para os aliados, ou aliados ali dos Estados Unidos da região, Coreia do Sul é outro nessa incluído, seria buscar uma política de defesa sozinha, autônoma. Bom, não dá para contar com os Estados Unidos, então eu preciso me armar e me preparar. E aí nós teríamos uma corrida armamentista nuclear. O Japão iria em busca de ter uma arma atômica. E a Coreia do Sul provavelmente também. Isso traria mais instabilidade, porque a China ia ficar receosa. Agora o Japão quer se armar? Então eu preciso dar meus passos antes. Então, se os Estados Unidos não mostrar força, determinação e clareza nesse momento, a gente corre o risco de ter um perigo ainda maior de um conflito. E isso não está acontecendo. O Biden deu alguns sinais. Ele virou e falou assim, olha, fez alguns depoimentos dizendo, nós vamos defender a China. Mas aí outras partes oficiais do governo americano vieram a público e falaram assim, não, a política americana continua sendo a mesma, que é de ambiguidade estratégica. Então, ele sinalizou, mas não fez os movimentos apropriados na realidade de dizer, não, por exemplo, passar uma lei no Congresso que se a China invadir Taiwan vão ter sanções econômicas severas. 2, aumentar a presença militar americana na região muito. Isso não aconteceu, mas existe um movimento, existe uma sensação de que talvez os Estados Unidos esteja à beira de abandonar a sua política de ambiguidade estratégica. O que eu entendo que é absolutamente necessário e seria a única forma de conter os ímpetos chineses de talvez tomar Taiwan à força. Muito bem. O João Antônio fez uma questão aqui interessante, né? A gente está falando agora da tensão em Taiwan, mas tem outros, né? Tem outros pontos ali de tensão que podem culminar numa terceira guerra, que ele está perguntando exatamente isso, né? Reni, onde é que está mais tenso, né? China, Taiwan, Índia, Paquistão, China, leste europeu, Bielorrússia, Polônia e Rússia, Ucrânia, OTAN. Hoje eu vi que saíram várias notícias, né? Sobre Ucrânia, sobre OTAN. Putin né, tem falado bastante sobre essa questão da Ucrânia. E o último lugar que ele citou aí é o Mar do Sul da China, né? Qual tem o maior potencial de terceira guerra? Olha, assim, primeiro a gente tem que esclarecer uma coisa. Como que ele chama aqui? Peraí. João Antônio. João. Temos que esclarecer uma coisa, João. Quando a gente fala de terceira guerra mundial, para ser mundial tem que participar as maiores potências. E assim, tá bom, se tiver um conflito em Taiwan, provavelmente o Japão vai entrar do lado dos Estados Unidos e tal, a Rússia até pode entrar do lado da China, mas aí você vai ter que envolver em Índia, você vai ter que trazer a Europa inteira. Não sei se nós chegamos nisso tão rápido. Mas eu acredito de todos esses conflitos aí, ou potenciais tensões que você descreveu, o pior de todos é com Taiwan e China. Pior. Porque é o confronto entre Estados Unidos e China. As duas maiores potências do mundo, a China querendo assumir o posto de hegemonia ou de potência maior,
os Estados Unidos querendo defender sua posição, e isso não é a mesma coisa com a Rússia. A Rússia é uma ameaça, sim. Se ela for invadir a Ucrânia, vai criar um problema com a Europa, mas provavelmente a Europa nem os Estados Unidos vão fazer nada. E é uma política de apaziguação perigosa, mas a Rússia já não tem mais a mesma pujança da época da União Soviética, ou não se compara com a força e o tamanho da China, porque a China é uma força econômica e a Rússia não é. A Rússia é assim, um conjunto de oligarcas ali num nível de corrupção e dependência de commodities, enfim, é uma coisa muito mais... É um conflito regional. Um conflito com a China é um conflito mundial. E o estopim do conflito entre China e Estados Unidos, ele só acontece, ou não é só, mas a chance maior dele acontecer é com Taiwan. Taiwan é a situação mais crítica de todas. É o lugar onde os Estados Unidos não pode ceder, onde existe uma lei que diz que tem que não defender, mas, assim, vender armas, proteger no máximo que puder. Não diz, olha, você tem que entrar em guerra. Mas é um lugar onde a China vai testar, talvez o primeiro lugar que a China vai testar a sua posição de hegemonia mundial ou global vai ser ali. Qual a resposta? Então, eu acho que ele é mais perigoso. E na sua percepção, esse conflito aí de Taiwan está ficando mais acirrado, assim, quando a imprensa noticia, inédito o exercício militar, está passando numa região que nunca passou antes, é verdade, realmente eles estão testando limites que antes não tinham sido testados. Eles estão testando esses limites, sim, do ponto de vista desses exercícios, invasão do espaço aéreo, modernização do exército, e todos os gastos militares ou todo o foco militar chinês tem sido para vencer uma guerra contra Taiwan e impedir os Estados Unidos de entrar. Por quê? E aí vale eu trazer aquela explicação que eu falei da importância geopolítica de Taiwan. A China é um país de orientação continental. Historicamente, a China ela projetava poder para dentro do território do continente. Tanto que a Rota da Seda, a história da China é de crescimento para dentro do continente. Acho que aqui dá para ver um pouco. Ó. Então, a China comercializava e a Rota da Seda, enfim, ela teve sempre orientada para cá. Em alguns momentos da história, ela teve orientada para a costa. E a ponto da China já ter chegado na África muito antes dos europeus e ter feito grandes navegações com grandes navios, mas largou isso e deixou isso de lado. E hoje, quando a gente olha para isso daqui, ó, Japão, descendo aqui Taiwan, que é esse grande pedaço aqui, essa ilha, e depois Filipinas, e vem descendo aqui até na Indonésia, Brunei, virando na Malásia. Existe uma cadeia aqui que chama a primeira cadeia de ilhas. E se você juntando aqui todos esses territórios, essas pequenas ilhas, você forma um cinturão que isola a costa chinesa. Então, qual a estratégia de contenção dos americanos para lidar com a China? Vamos estar pronto para isolar a China e fechar a China num bloqueio naval. E como a economia chinesa depende das exportações, depende do mercado internacional, aliás, o crescimento chinês só veio por isso, a China se desenvolveu abrindo esses polos industriais e de comércio para fora, que são essas cidades especiais ali na costa. Se a China perdeu acesso ao mar, ela sufoca economicamente. E a maneira de você conseguir impedir esse acesso ao mar é você fazendo um bloqueio naval. E uma vez que você tenha o controle de todas essas ilhas aqui, e se a gente olhar ali, as ilhas são Japão, que é aliado americano, Filipinas e Taiwan, são todos aliados. Taiwan, nessa história, é um grande porta-aviões fixo, parado na frente da China. Se a China conseguir projetar poder furando essa linha de cadeia de isolamento
conquistando Taiwan, ela rompeu essa barreira de isolamento. E aí ela já está para fora, capaz de sair no Pacífico. Então, do ponto de vista geopolítico, na situação do xadrez, do tabuleiro mais caótica, os Estados Unidos estão preparados para fazer um bloqueio naval à China. E a China se sente vulnerável. E uma peça central para esse bloqueio funcionar é Taiwan. E então, sempre para a China, recuperar Taiwan foi muito importante. Dado todo esse histórico que eu estou comentando aqui, da China se tornar mais assertiva, da postura que a China está tendo com todo mundo, aí fica muito evidente que a China talvez esteja mais pronta para usar a força. Os exercícios, as preparações e tal. E aí a discussão é, como é que seria essa guerra, ou como seria esse confronto, se os Estados Unidos for lá defender, né? Se a gente resolver essa questão estratégica. Aliás, entrando já nesse assunto, né, de como seria o confronto, etc. Eu li, falando sobre o ponto de vista bélico aí, eu li uma matéria esses dias falando que os Estados Unidos tinham tomado uma decisão importante, que era uma pesquisa do um míssil supersônico, porque, pelo que eu li, é o seguinte, vê se eu estou falando besteira ou não, né? Os países têm bomba atômica. Aí a grande questão da bomba atômica é que tem como você interceptar o míssil que leva a bomba atômica, tem como você explodir antes que ele chegue no seu país. Só que parece que tem uma nova tecnologia aí que a China está pesquisando e que os Estados Unidos tomou a decisão de não pesquisar, porque era muito caro, o Biden tomou a decisão de não pesquisar, que é justamente a possibilidade de você manobrar o míssil que leva a bomba atômica, né, que é a possibilidade, inclusive, de você desviar, enfim, fazer com que o míssil chegue com a bomba atômica. Falei isso só para dar um preâmbulo para te perguntar o seguinte, do ponto de vista bélico, né, quem que você acha que está mais forte, está mais preparado, né, para uma guerra, né? Eu sei que bomba atômica é uma coisa fundamental, destroyer, né, parece que é uma coisa fundamental também, né, para os porta-aviões, né? Quem que você acha que nessa... Deu ruim, dando ruim, o Reni vai botar dinheiro em alguma potência aí, ó, vou apostar que tal vai ganhar por tais razões. Qual você apostaria? Vamos lá. Assim, a questão nuclear, ela não é tão chave nessa história aqui, porque a China, ela tem um arsenal pequeno nuclear, ela escolheu, a postura nuclear chinesa é a seguinte, armas nucleares só servem de dissuasão para ninguém usar contra mim. É diferente da postura americana e da postura russa, que tem posturas militares ofensivas com armas nucleares. Não é que os chineses não estão preparados para usar a arma nuclear num caso de um conflito, mas existe uma política na China de não usar primeiro. E eles não têm quantidade e abundância de armas de ogivas para um confronto desse porte. Eles só têm as armas ali para dizer, ó, não me ataque, porque se você me atacar eu vou retaliar e aí você vai sofrer as mesmas consequências, então é o conceito que a gente chama de destruição mútua assegurada. Não vamos entrar em guerra nuclear porque, você vai ser destruído. Não importa que você me destrua primeiro, eu vou conseguir retaliar. Então, a questão nuclear, ela fica um pouco de lado. Mas, no caso chinês, no caso de um confronto, e aí estou levando a máxima consequência da China contra os Estados Unidos, né? As forças chinesas, elas têm o seu arsenal nuclear integrado e misturado com as forças convencionais. Isso não é assim em países que têm grande capacidade nuclear. Os Estados Unidos têm as divisões nucleares separadas, os aviões que carregam as bombas nucleares são diferentes, um canal e um sistema de comunicação especial para aquele tipo de armamento, para quem conduz aquelas armas, e os russos também. Os chineses não, eles têm tudo misturado. Isso é parte da estratégia chinesa, já que eles não têm muitas armas nucleares, eles falam assim, olha, vocês não vão saber onde está, quem está tudo misturado. Só que no caso de uma guerra com os Estados Unidos,
os Estados Unidos vai começar a atacar qualquer coisa. Por exemplo, essa guerra ela vai ser uma guerra naval, inicialmente, né, com Taiwan. Então, você vai ter uma guerra de submarinos. E aí os Estados Unidos vai começar a atacar os submarinos chineses. Dos, sei lá, os 40 submarinos que a China tem, só 4 carregam bombas atômicas. E eles estão misturados junto com os outros. Se os Estados Unidos atacar o sistema de comunicação desses submarinos, o que pode acontecer? Os submarinos que carregam as bombas atômicas chinesas podem perder contato com a sua base. E aí os chineses vão começar a entrar num processo de paranoia e preocupação e decisão estratégica que vai dizer o seguinte: olha, perdi meus submarinos nucleares, eu estou perdendo as minhas bombas atômicas. Estados Unidos está fazendo isso propositalmente, para eu não ter mais a minha garantia de dissuasão atômica. E aí sim, existe uma situação que a gente pode imaginar uma guerra nuclear. Ou o ponto de alguém usar armas nucleares, no caso a China usaria para falar, olha, isso é um alerta para Estados Unidos. Mas não que os Estados Unidos faria isso propositalmente, mas o fato dessas forças convencionais estarem integradas com as forças nucleares dificulta a vida dos americanos e dos chineses. Expliquei tudo isso para contar que existe um cenário nesse conflito aonde a gente pode chegar a uma escalada nuclear, o que é algo impensável sempre que nós estamos lidando com 2 países com bomba atômica. Essa é a história da Guerra Fria. Não tivemos uma guerra atômica porque os 2 sabiam que poderiam ser destruídos e, enfim, perder tudo. E então isso conteve o problema da guerra nuclear. Nesse caso da China, existe uma situação que pode acontecer. Agora deixa eu contar um pouco mais de como seria essa guerra, esse conflito, do ponto de vista convencional até. E aí a primeira parte é a seguinte: esse conflito ele é um dos mais difíceis do ponto de vista de quem está atacando, no caso a China. Por quê? Porque você tem uma operação anfíbia. Você tem que chegar num território via mar. Então a China vai fazer, caso essa guerra aconteça, é a maior operação anfíbia da história da humanidade. 1 milhão de soldados ou mais chineses tendo que chegar em Taiwan. E sempre quem está na defesa tem uma vantagem numa situação como essa. Porque é muito difícil fazer uma operação anfíbia bem sucedida. No caso de Taiwan, são 13 praias que dá para chegar. 13. Só 13. A geografia impede que você entre dentro de Taiwan por outros lugares. E todo mundo sabe quais são essas 13. Ou seja, Taiwan está se preparando há muito tempo para um cenário desse. E seria um horror, um filme de terror, as preparações. Inclusive, tem indústrias de tratamento químico em todas essas praias. Porque caso exista uma guerra e os chineses bombardeiem, a primeira coisa que vai começar a contaminação tóxica para quem estiver chegando nessa praia. Depois você tem uma série de outras sabotagens e minas colocadas para dificultar o acesso e a chegada das tropas chinesas. Deixando isso de lado um pouco, como que a guerra começaria? Com mísseis. A China tem uma infinidade de um arsenal de mísseis capazes de longa distância, capazes de acertar Taiwan. Então a China bombardearia Taiwan inteiro, destruiria todas as bases, toda a força aérea de Taiwan, e esses mesmos mísseis, ou essa mesma capacidade, é o que a gente chama de negar acesso, que é a estratégia que a China tem usado para manter os Estados Unidos longe da sua costa. Mesmo que os Estados Unidos façam um bloqueio, eu vou ser capaz de lançar um míssil, um foguete de longo alcance e explodir um porta-aviões americano. Esse é o sonho chinês, e essa é a ameaça que os Estados Unidos temem. Aliás, os chineses, há poucos anos atrás, destruíram um satélite com o lançamento de um míssil. E eles falaram que, o satélite tinha que ser retirado de operação e tal. Eles não fizeram isso para retirar o satélite de operação, mas para mostrar que eles tinham a capacidade de lançar mísseis em longas distâncias e numa guerra eventual para ocupar Taiwan, eles iriam destruir os satélites americanos, iriam atacar porta-aviões americanos com esses mísseis e assim por diante. Então, primeiro vem os mísseis e depois teria que vir a invasão por terra. E aí vem a parte difícil, por isso que eu acho que
Na verdade, a minha opinião é que por mais que a China tenha uma força muito grande militar hoje, ela vai ter uma dificuldade imensa de ocupar e controlar Taiwan. Porque aí vai ser uma guerra de guerrilha, de contra-insurgência, uma guerra assimétrica. Taiwan inteira, a população de Taiwan inteira vai estar ali armada, pronta para resistir esse avanço, cheio de sabotagens, de minas, de, enfim, equipamentos móveis para evitar que os chineses consigam entrar. E com isso ganhando tempo para que mais forças americanas se aproximem do conflito. Enfim, assim, é difícil dizer, né? O que a gente sabe? Que a China está muito mais poderosa, ela tem muitos aviões, ela tem muitos mísseis, ela tem uma marinha hoje oceânica e não só costeira, ela tem porta-aviões, apesar desses porta-aviões não estarem totalmente operacionais, prontos para o combate, mas ela está construindo, ela está crescendo, ela está se modernizando e gastando muito dinheiro. Mas existem vários cenários que mostram, em vários jogos de guerra, que mostram que é muito difícil da China ser bem sucedida no final das contas, principalmente com uma mudança agora de visão de Taiwan, de adquirir mais equipamentos e se preparar para uma guerra assimétrica, uma guerra de resistência. E não uma guerra convencional, a China tem, sei lá, 7 mil tanques, eu tenho 3 mil tanques. Não. Não é um negócio matemático assim, né? Não é mais isso, entendeu? Agora, uma coisa que o pessoal está perguntando muito e que muito me interessa é nessa história aí. E nós, Reni? E o Brasil nessa história? Né? Primeiro, o Brasil nessa história de como está esse atrito, esse conflito hoje, né? A nossa diplomacia internacional aí tem algum papel, né, tem algum posicionamento? Como é que funciona? E avançando um pouco também, em caso de guerra, e o Brasil? E o que a gente faz? Né? O que você acha que a gente faria e o que você acha que a gente deveria fazer? Né? Eu vou começar pelo que a gente deveria. A gente deveria estar do lado do mundo democrático, porque nós somos uma democracia, porque nós acreditamos na imprensa livre, porque a gente acredita em eleições, a gente acredita em múltiplos partidos, em livre expressão de opinião, enfim, tudo que compõe uma democracia, tudo que a China, dado o controle do Partido Comunista Chinês sobre o país, não tem. Então, a China é uma grande potência e a maior ditadura do mundo. E a maior ameaça para o mundo. E uma ofensiva contra Taiwan é uma ofensiva contra o mundo democrático. Só para vocês terem uma ideia, Taiwan o país da região com a imprensa mais livre, é o primeiro país da Ásia a legalizar o casamento homossexual. Você tem mais mulheres no parlamento em Taiwan até do que nos Estados Unidos. Então, assim, Taiwan deu um show de resposta no Covid, a ponto da China ficar incomodada e querer brecar a participação de Taiwan em toda e qualquer reunião e encontro da Organização Mundial de Saúde, e vários países se juntaram e falaram assim, olha, nós temos que dar um status para Taiwan de um país observador, um membro observador, porque ele não pode ser um membro, porque ele não é um país, né? Aliás, esse é um detalhe, Taiwan não está presente, não tem representação diplomática em lugar nenhum do mundo. Nos lugares que tem alguma troca diplomática, a China tem feito uma pressão gigantesca e rompido relações com esses países, com a Lituânia agora recentemente, a China rompeu relações porque a Lituânia estava mantendo relações com Taiwan, então ela retirou seus embaixadores. Então, assim, a defesa é a defesa do mundo democrático. E se os Estados Unidos, se o Japão e se outros países vão se juntar nisso, o Brasil tem um dever moral, político e de manutenção do que a gente acredita, dos valores que nós acreditamos, de ir lá e se juntar e condenar. Mas nós temos dificuldade hoje no Brasil de criticar a China, dada a nossa dependência econômica, a nossa relação comercial com a China,
Imagina a gente entrar do lado de um conflito que está contra a China. E eu tenho alertado sobre isso, eu falo muito sobre esse assunto, e eu falo o seguinte, que o Brasil tem que separar a nossa relação comercial da China com a nossa posição política. Como assim? É possível sim criticar a China politicamente, ser independente politicamente da ideologia, das posturas do governo, do Partido Comunista Chinês, e continuar fazendo negócio com a China. Só que isso só vai ser aceito pelos chineses se a nossa diplomacia comunicar isso. Como? Virar e falar assim, olha, China, nós temos boas relações comerciais, é do seu interesse, é do meu interesse continuar com essas relações comerciais, mas deixa eu te avisar uma coisa. Eu vou te criticar em questões políticas que não estão alinhadas com o que eu acho. E aí a China já vai estar até esperando, ela já vai se acostumar, e esse é o papel da diplomacia. Sinalizar coisas que nós vamos ter que concordar em discordar, sem abalar a nossa relação comercial. Isso do ponto de vista imediato de política externa. Do ponto de vista mais estratégico do Brasil, a gente precisa diminuir a nossa dependência da China. Como precisamos diminuir a dependência de qualquer único país que a gente dependesse. Se não fosse a China, fosse o Japão ou fosse os Estados Unidos, não é interessante do ponto de vista dos interesses nacionais brasileiros só depender tanto de um país como o Brasil está dependendo da China. E que cada vez vem aumentando mais essa dependência. Isso demora tempo, isso precisa de política pública, precisa de visão de país, precisa de percepção para onde nós estamos indo, para onde nós temos que ir. Nada disso acontece no Brasil. Você sabe muito bem por quê, todo mundo que está assistindo a gente aqui também sabe. Estamos lidando com o populismo que só olha para os interesses mundanos eleitoreiros do dia seguinte e ninguém pensa no Brasil como nação. Então, estamos perdidos. Nós estamos nessa live aqui pensando. Estamos nessa live aqui pensando o mundo. Aqui no governo não estão nem Brasil estão pensando ainda. Então, até para adicionar um elemento aí nessa sua análise, né? De 4 em 4 anos, né? As Forças Armadas mandam para o Congresso Nacional o livro branco, né? Que é justamente o caderno de teses, né, das Forças Armadas, né, uma visão estratégica das Forças Armadas para o Parlamento, né? E um dos pontos levantados no livro branco, né, que foi mandado ano passado, é justamente essa dependência econômica da China, né? Essa dependência econômica, né, um risco de atrito aí com a China. E outro ponto importante que me chamou a atenção também no livro branco é o risco de conflito armado com a França, né? Porque em razão de conflito do interesse da França na Amazônia, né? Que é uma coisa que as nossas Forças Armadas chamaram a atenção. Mas de todo modo, então, você acredita que a gente deveria, porque tem bastante gente aqui no chat falando que o negócio era ficar em cima do muro. O negócio não era entrar em atrito nenhum, que ia sobrar pra gente, que a gente não tem condição de entrar em guerra, que tá tudo sucateado. O seu posicionamento não, a gente teria de se posicionar ao lado do mundo democrático, né, do Ocidente. Olha, porque assim, Kim, nem todo posicionamento implica em você ir lá e dar tropas. O Japão, por exemplo, ele se posiciona o tempo inteiro em várias das crises do mundo. E ele não tem um exército. Ele não manda soldados, mas ele dá dinheiro, ele dá apoio político, ele dá apoio logístico. Cada um apoia como pode. Então, eu concordo que a gente não vai entrar numa guerra porque nós não temos capacidade para isso, ou temos muito pouco a acrescentar. Mas o que o Brasil não pode fazer é não se posicionar politicamente, porque isso vai custar caro. Esses são momentos decisivos na história do mundo que dizem que lado que você vai estar. E na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, se você tivesse menos países se juntando e ajudando, ou os Estados Unidos, por exemplo, ficasse em cima do muro o tempo todo, provavelmente quem ganharia a Segunda Guerra Mundial eram os regimes nazistas, fascistas, e seria a destruição do mundo. Então, chega uma hora que são momentos críticos de quem é você e o que você acredita. A gente não pode só olhar para o nosso interesse econômico. A economia e quem você vem também do que você construiu, que tipo de valores tem ali. De que adianta
Se a gente não se contrapõe contra a China no momento mais crítico, depois, se a China ganhar essa guerra, e se ela se tornar potência hegemônica, desculpa, nós vamos ser escravizados, né? O Brasil, principalmente. Dependendo economicamente desse jeito, não se levantando contra a China. Então, aí nós vamos entregar de vez o Brasil e falar, China, manda aqui, faz o que você quiser. A hora da gente reagir e se posicionar vai ser numa hora como essa, se acontecer e chegar nessa hora. Se não fizermos isso, pronto, entregamos o documento aqui, a Carta do Brasil, a Constituição brasileira para o Partido Comunista Chinês fazer o que quiser. Bom, para finalizar, primeiro quero agradecer, Reni, a sua participação, uma live excelente, acho que elucidou, esclareceu bastante, né, essa situação do conflito em Taiwan e ajuda bastante a gente a entender melhor quando lê essas notícias, né, de acirramento, de exercício militar e etc. Para finalizar, eu queria que você dissesse, levando em consideração, né, toda a análise que você fez, toda essa descrição do conflito, os interesses de cada lado, afinal de contas, né, qual é a chance da gente ter uma terceira guerra mundial? Afinal de contas, levando em conta todos esses interesses, a disposição que cada um desses atores tem de acirrar mais ou de acirrar menos o conflito, qual é a chance que a gente tem de ter uma terceira guerra? Olha, Kim, assim, a gente não tem uma transformação de poder no mundo sem um grande conflito. Ou seja, se a China vai se tornar a grande potência hegemônica, isso não vai acontecer na paz. Não vai. Estados Unidos vai defender a sua posição e a China, para assumir a outra, vai ter que confrontar e inevitavelmente isso será via conflito, via uma guerra. Se ela vai virar uma terceira guerra mundial, não sei, porque o que eu disse, para ser mundial vai ter que envolver todo mundo e tem que envolver todas as regiões do mundo. Claro, se tratando das duas maiores potências econômicas e tal, a chance disso acontecer é grande, mas eu não vejo uma terceira guerra mundial nos moldes do que a gente viu primeira e segunda. Talvez nós vamos, com um conflito entre China e Estados Unidos, a gente pode assistir tipo um caos generalizado no mundo. Meio que cada um vai tirar vantagem na sua região, aproveitando que existe um grande choque ali acontecendo. Então a Rússia vai lá, vai invadir a Ucrânia, aí isso vai gerar uma tensão com a Europa, aí cria um conflito ali. Talvez a Coreia do Norte aproveite essa briga e queira atacar a Coreia do Sul. Na África, nós vamos ver uma série de outras confusões. A Venezuela pode querer invadir a Colômbia, pensando, os Estados Unidos está lá brigando com a China, então acabou. Enfim, eu acho que é muito difícil a gente sair desse dilema se a China continuar crescendo e querer a posição de destaque mundial. Como que aconteceu na Guerra Fria? Não houve guerra. Por quê? Porque simplesmente a União Soviética colapsou. A pergunta eu acho que a pergunta talvez até mais iminente o modelo chinês, ele é sustentável a ponto da China continuar crescendo e se fortalecendo, ou ela pode implodir de dentro? Eu diria que se a China implodir de dentro, não teremos terceira guerra. Se o modelo chinês começar a se reformar e continuar crescendo e dando certo, em algum momento nós vamos ter um choque militar, um confronto entre Estados Unidos e China. Existem opiniões para todos os lados sobre isso. Essa é a minha visão. Mas é isso, assim, um resumo da história, eu acho que Taiwan é o ponto-chave do início dessa história. Se tivermos um conflito entre os dois, ele começa com Taiwan, não começa em outro lugar. E o Xi Jinping, o líder chinês, está cada dia mais certo de que esse é o momento que não dá para esperar mais uma geração inteira nessa separação, e ele quer reunificar. Ele entende que ele tem uma janela de oportunidade nos próximos anos, ou talvez nesse ano, ou agora. Uma coisa só uma curiosidade aqui para deixar na cabeça de vocês. Estudos de um confronto militar em Taiwan dizem que os 2 meses melhores para uma invasão ou os 2 únicos meses possíveis, dado o clima,
o mar, todos os elementos que estão em jogo nesse confronto, inclusive névoa, tem épocas do ano que tem uma névoa gigante ali para atravessar o estreito, seria abril e outubro. Ah, mas vai ter que seguir isso? Não, pode ser que não, porque você realmente na guerra tenta surpreender o seu inimigo. E aí, às vezes, a surpresa vem dos momentos menos esperados. Então, as forças chinesas tentariam atravessar o estreito e invadir Taiwan num momento que ninguém está esperando. Mas está aí, 2 parâmetros de tempo. Já passamos outubro, vamos olhar para abril. Mas é isso, Kim. Eu agradecer aí a oportunidade, o convite, e convidar todo mundo que está assistindo a gente aqui, ou que vai assistir esse vídeo depois, para seguir meu canal. Tem um monte de vídeos e aulas e debates interessantes sobre geopolítica e temas parecidos com esse, que vocês vão gostar. Então, convido vocês a virem conhecer meu canal, Professor Roque. Maravilha. Então, sigam o Reni, sigam o Professor Roque, e que não tenha guerra nenhuma, porque eu só sei atirar em stand. Fora do stand, o bagulho é louco. Pelo menos você sabe atirar no stand. Um abraço, Reni, um abraço a todo mundo que acompanhou, as 3.000 pessoas aí agora. Muito obrigado, gente. Que legal. Valeu, Kim. Falou, gente.